Boa noite a todos. Estamos começando mais um Abre Aspas. E hoje, falando sobre o livro de Joel, as profecias de Joel para o povo de Israel. Estamos também com a pastora Eunice, que comentará conosco sobre esse assunto. Boa noite a todos. Que bom estar aqui nessa noite, comentando a pregação do pastor Renato. Falou sobre o profeta Joel. O que falou para o povo de Israel naquela época é o que está falando para nós hoje. E foi bênção para nós que estivemos aqui e bênção para você que vai nos assistir nessa noite. E você que nos assiste, podemos contextualizar tudo aquilo que foi passado como profecia para o povo de Israel naquela época. E é alguma coisa bem próxima, né, pastor Eunice, do que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Tantas profecias negativas que estão sendo estabelecidas para esse período da Copa do Mundo, né? E que nós, na verdade, temos como, assim como o povo de Israel teve a oportunidade de ter sido lembrado pelo profeta Joel, de reverter esse quadro de maus presságios que estão sobre a nossa nação. É verdade. O pastor, ele começou com o livro de Joel, capítulo 2, e ele falando assim, que na época de Israel estava sofrendo uma grande destruição por causa da desobediência. A fome, a escassez, a destruição, por causa da desobediência. E o que acontecia com aquele povo lá em Israel é que todas as vezes que eles se arrependiam, Deus apresentava misericórdia. Quando desobedecia, Deus levantava uma nação para oprimir o povo de Israel. E quando eles se arrependiam, Deus manifestava com a misericórdia. Então Deus levantou o profeta Joel para chamar o povo para um arrependimento. Ele falou assim, voltem para mim, voltar para a presença de Deus, da dependência de Deus e a obediência de Deus. E o que Deus fez? Deus manifestou seu poder e derramou sobre a nação de Israel uma abastança. O trigo, o vinho, o alimento para o gado, com as ervas, o azeite, e foi uma bonança para o povo. E hoje não é diferente. Interessante também, pastor, é que Joel, ele conclamou o povo a fazer uma manifestação não apenas equivalente ao que se fazia anteriormente, normalmente quando os sacerdotes faziam, quando alguém tinha uma dificuldade, que rasgava suas vestes. Mas o profeta Joel conclamou o povo para rasgar, na verdade, o seu espírito de arrependimento. Para que a pessoa rasgar o coração, para que houvesse arrependimento do povo, para que houvesse mudança clara no comportamento. Transformação, realmente. Ele queria transformação. Exato. Queria que o povo fosse transformado. Porque a transformação, né, ela inclui, ela engloba não só as necessidades físicas de subsistência que o povo tinha naquela época, né, mas ela também engloba a mudança comportamental, a mudança espiritual, onde as pessoas pudessem submeter ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele, então, pudesse mudar o quadro que eles estavam vivendo, né? E eu vejo, depois ele foi até 2:28, né? Joel 2:28, e ele falou do derramamento do Espírito, do seu Espírito sobre toda a carne. Eu vejo essa profecia de Joel uma primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte eu vejo como foi no Pentecostes, e a segunda parte é quando ele falou que vai derramar. E hoje eu estou vendo, nós podemos perceber, esse derramamento do Espírito sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo. E que aí as pessoas serão transformadas. E muitas bênçãos para nós. E o pastor falou de que a promessa para os filhos de Abraão, que está em Gálatas 3:29, que as bênçãos prometidas a Deus, a Abraão, são para nós que estamos em Cristo Jesus, todas elas. E o que eu preciso? Eu preciso me apropriar dessas promessas, tomar posse dessa promessa,
para o meu filho, para a minha família, para o meu trabalho, e ter as bênçãos prometidas para Abraão, que sejam prometidas para nós. Realmente, não são prometidas, né, pastora? Porque, na verdade, elas são extensivas a nós. E o né? que eu preciso de fazer? Exatamente. Eu preciso de tomar posse e profetizar que essas bênçãos são para nós. Então, as pessoas, assim, de profetizar. Deus levantou o profeta Elias e ele profetizou que não ia faltar o azeite, que não ia faltar farinha. Exatamente, pastora. E aqui, na passagem específica de Joel capítulo 2, versículo 11, onde ele diz o seguinte: eis que Yahvé levanta sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, como são poderosos que obedecem ao seu comando. Então, hoje, contextualizando essa passagem bíblica, quem é o exército hoje de Yahvé que está na nossa nação? Né, pastora? Quem é esse exército? Quem compõe esse exército? Somos nós, somos os cristãos. Então, assim como Deus levantou o profeta Joel, nós estamos sendo conclamados a profetizarmos sobre a nossa nação, a profetizar bênçãos sobre a nossa nação, a profetizar bênçãos sobre as nossas vidas, a profetizar bênção sobre os nossos familiares. Enfim, o exército que Yahvé tem hoje na nossa nação, somos nós. Sonhar e ter visões. Precisamos sonhar e precisamos ter visão do que Deus tem para nós. É muito grande o que Deus tem. E temos direito a Ele. É verdade. As bênçãos que Deus tem para nós. Sonhar, ter visões. Por que não profetizar? Quando Ezequiel esteve no Vale dos Ossos Secos, ele profetizou sobre o Vale de Ossos Secos. Profetiza, homem de Deus. E o que nós precisamos? Profetizar na nossa família, no nosso trabalho, na vinda que o Senhor Jesus, no arrependimento, na salvação da nossa família, de todas as pessoas aos pés do Senhor. Eu acho que a gente precisa de aprender a profetizar, ter sonhos, de achar que nós temos direito sim, nós vamos conquistar sim, é direito nosso. Que se as bênçãos prometidas a Abraão são para nós que estamos em Cristo Jesus, são bênçãos para nós. Sua colocação, pastor Luiz, foi muito interessante, porque Ezequiel, quando profetizou no Vale de Ossos Secos, né, profetizou exatamente na criação de um exército combatente. Né? E aí, quando ele profetizou, nós sabemos muito bem o que aconteceu, que todos os ossos se juntaram e cresceu pele sobre os ossos e formou-se ali, então, milagrosamente, um exército de combatentes. E hoje, na nossa nação, nós temos um exército vivo de cristãos. Aquele milagre não precisa acontecer, desde que nós nos disponibilizemos a profetizar bênçãos sobre a nossa nação e sobre as nossas famílias. E hoje é uma coisa, voltem para mim. Exatamente, voltem para mim. Voltar para Ele. É o momento de a gente estar trabalhando a serviço do reino, ganhando almas para o reino do Senhor, porque a volta de Jesus está muito próxima. Mais próximo, acho que as pessoas até se esqueceram de que Jesus está voltando. Porque eu me lembro de uma época que se escrevia nos muros, denominações que escreviam: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E hoje parece que estão esquecendo que Jesus está voltando. Mas é preciso que nós nos despertemos para isso, para a volta de Jesus, que é iminente, e que a gente precisa de trabalhar para o reino do Senhor, profetizar bênção, profetizar vitória, profetizar que a família toda vai se render aos pés do Senhor, porque a vinda do Senhor está perto. Não tem dúvida, pastora. E realmente a vinda do Senhor está próxima, a vinda do Senhor está muito próxima, né? E essa mensagem colocada nessa noite, ela vem exatamente para corroborar com tudo isso que está sendo colocado, toda essa necessidade que o povo tem, né, de pedir a Deus, de clamar a Deus as suas bênçãos sobre a vida deles, né? E nós precisamos sim continuar sonhando, porque o sonho nos estimula. E nós em si poderemos então voltarmos a viver abundantemente. Então essa passagem de Joel,
ela veio muito a satisfazer os desejos do nosso coração, porque nós estamos dependendo. Para isso nós vamos precisar de mudanças, evidentemente. Mas Deus, assim como foi na época do povo de Israel, onde se passou essa profecia, hoje também, Ele está disposto, Ele está querendo, Ele está disponibilizando para nós as bênçãos. Para isso nós temos que mudar de atitudes, nós temos que mudar de comportamento. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de financiar o avivamento. E eu tenho declarado isso para Deus. Senhor, eu quero financiar o avivamento. Então, hoje, é mais ainda que eu tenho declarado esse sonho para o Senhor. Eu quero financiar o avivamento. É preciso que Ele me dê para que eu possa financiar o avivamento. E eu estou vivendo o cumprimento do profeta Joel, de ter sonhos e profetizar. E Deus levantou profetas no Antigo Testamento e está levantando uma geração de profetas hoje para nós, para que nós possamos profetizar e declarar as bênçãos na nossa vida e que o reino de Jesus está perto. Precisamos do arrependimento e voltar para Ele e levar pessoas que voltem para Ele, que se arrependam. Amém? Realmente, pastora. Em Joel capítulo 2, versículo 1, a palavra diz o seguinte: fazei soar o chofar, trombeta, por toda Tisson, ou por toda Sião. Dai o alerta ao meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo. Então, essa mensagem foi profetizada para o povo de Israel, mas ela é uma mensagem perfeita para os nossos dias. Assim como a senhora colocou, sobre o esquecimento que a nossa população, que o nosso povo tem tido sobre a volta de Jesus, né? Mas nós temos claramente isso, porque as profecias estão sendo colocadas, as profecias estão sendo pregadas, e nós estamos sendo conclamados a profetizarmos bênção na vida das pessoas e na vida da nossa nação. Deus nos chamou para sermos abençoadores e profetizar bênçãos na família, no trabalho, na nossa vida financeira, na vida dos nossos irmãos e do crescimento do reino de Deus. Amém? Isso, pastora. Agora nós precisamos de chamar a atenção dos nossos amigos, daqueles que estão nos assistindo, daqueles cristãos que de uma maneira ou de outra têm deixado se levar pela onda, pelos movimentos de protestos, pelos movimentos de que nada vai dar certo, pelo pessimismo que ronda a nossa nação, né? O pessimismo que ronda a nossa nação. Então nós precisamos de conclamar aos nossos amigos, aos nossos irmãos cristãos, para que nós possamos reverter esse quadro de pessimismo, porque nós somos o exército de Cristo, nós somos o exército que Deus conta com Ele, e nós precisamos então de fazer assim como o profeta Joel fez, profetizarmos bênçãos, para que a gente possa então reverter esse quadro de pessimismo que se aflora na nossa nação. O pastor até falou que quantas pessoas estão profetizando que o período da Copa vai trazer tantas dificuldades, um legado negativo para a nação, e que a gente tinha que fazer diferente. Enquanto as pessoas estão dizendo que vamos ter esse legado para nós difícil, está na hora da gente pedir perdão pela nação, pelos nossos administradores, pedir perdão por nós mesmos e declarar que vamos ser vitoriosos, que nada vai nos atingir. Somos chamados para profetizar. Então está na hora de que nós, profetisas de Deus, profetas de Deus, profetizemos bênção na nossa nação. Ok, pastora. E nós agradecemos a todos aqueles que nos assistem nessa noite, né? E conclamamos a todos que vamos profetizar bênçãos para a nossa nação. Assim sendo, nós vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus possa abençoar cada um de nós, para que possa tocar os nossos corações, para que nós possamos mudar esse quadro de pessimismo e trazermos honra e glória para a nossa nação
através das nossas orações. Tudo bem? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e Criador de todas as coisas, Pai amado e Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no ar, usando, Senhor, essa ferramenta importantíssima que o Senhor colocou à nossa disposição. Amém. Para que nós possamos, Senhor, tocar nos corações de cada pessoa que nos ouve e nos assiste neste momento, para que eles possam também fazer parte desse exército de Deus e para que possamos então, Senhor, profetizar bênção para a nossa nação, profetizar bênção para nossas vidas, profetizar bênção para os nossos familiares e profetizar bênção para todos aqueles, Senhor, que de uma maneira ou de outra estão pensando pessimistamente quanto a esse evento que se realiza nos próximos dias. Mas nós vamos clamar a Deus que Ele venha nos abençoar, que seja conosco, assim como foi com o povo de Israel, e que nos abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não foi para Israel e não será para conosco. E que nós possamos sonhar, possamos ter visões, possamos profetizar e possamos ter vidas transformadas. E que o derramar do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E nós te agradecemos em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E até o próximo programa, em nome de Jesus.